Fala, Cryptalkers! Sejam bem-vindos ao Cryptalk. A gente tá na nossa 12ª bloco da nossa Blockchain Cryptalk aqui, com uma presença super ilustre nessa noite, em pleno carnaval. Então, já pode se inscrever no canal, já dá o seu like, já compartilha isso, porque a gente vai falar de papos super filosóficos nessa noite, considerando que ou você tá no bloquinho ou você tá aqui com a gente. Mas tá tudo bem. Se você também quiser ver depois do bloquinho, a gente super aceita também. Enfim, essa noite vai ser muito específica, muito especial também, porque a gente vai falar sobre conceitos filosóficos que a gente ainda não conversou aqui no Cryptalk. A gente trouxe diversas pessoas falando sobre metaverso, sobre DeFi, sobre corretoras, e agora a gente trouxe um tecnofilósofo. Se vocês já escutaram esse termo, compartilha, coloca aqui nos comentários, mas eu acredito que não, eu pelo menos nunca tinha escutado. Bom que a gente já vai começar aqui aprendendo sobre tudo isso. Então, já vou apresentando o convidado dessa noite, estou aqui apenas com Casta. Seja bem-vindo ao 12º episódio do Cryptalk. Ah, poxa, boníssima noite, um prazerzão estar aqui com você, adorei o convite e também não tem muito mistério, né? Me chamou pra filosofar, eu estarei lá, cara, eu adoro. Muito bom estar aqui. Muito obrigada. Então, tá faltando só um cafezinho aqui, alguma coisa pra gente filosofar o restante do tempo inteiro. Na próxima que você vier, vai ter. Beleza. Enfim, Gasta, começando já super bem, vou fazer a pergunta principal do Cryptalk, que é a mais importante de todas, sempre. Que é, quem é você na fila do Pão Cripto? Na fila do Pão Cripto. Cara, assim, eu tive 20 anos de carreira, né, como professor do ensino público no Cefet, Instituto Federal de Tecnologia, no Rio de Janeiro, Centro de Educação Federal Tecnológica do Rio de Janeiro. Trabalhei lá por 15 anos como professor, dei 5 anos de aula antes. Também já trabalhei no mercado como engenheiro de software, como arquiteto, líder técnico, CEO, CTO, uma porrada de coisa aí em programação, né, de Web 2. Só que chegou um determinado momento, não sei se é na vida de todos, mas na minha vida bateu forte, que bateu a crise dos 40, cara, eu vou te contar a real. Eu tô com 39, né, bateu aquela força assim, eu falei, gente, eu não quero mais fazer nada do que eu tô fazendo, sabe, eu cansei de tudo que eu tô fazendo, eu quero fazer alguma coisa diferente, me deu vontade de inovar, de pensar e tal. E aí eu descobri cripto, né, até que tardiamente, porque como um profissional da tecnologia, eu poderia ter olhado cripto muito antes, mas não olhei, né, comecei a olhar cripto em 21. Então, 21 eu descobri cripto e falei, nossa, isso aqui é incrível, blockchains e bitcoins, né, e uau, gostei muito também da parte de ganhar dinheiro, todo mundo acha legal, né, mas eu gostei da tecnologia, né, da proposta e tal. Passei 21 inteiro estudando cripto que nem um louco. Aí quando chegou no final de 21, eu falei, nossa, acho que agora dá pra trabalhar com isso, né, assim, eu tava já manjando, tava entendendo. Claro que foi muito fácil pra mim, porque cripto é software, pô, com 20 anos de software nas costas, eu entendi cripto muito rapidamente, né, eu aproveitei minha bagagem. Aí entrei pro time da Mercúrios, né, Mercúrios Research, passei 1 ano com eles como analista da casa, pessoal muito maneiro, fui muito bem acolhido lá. Mas em 23, e agora no começo desse ano, né, foi quando eu realmente descobri o que eu queria fazer. E o que eu queria fazer era tão diferente, tão novo, que eu me vi forçado a criar um termo para o que eu estava fazendo, porque não existia, né? Então, você me pergunta hoje, Casta, quem é você na fila do Pão Cripto? Cara, eu sou um criptólogo, um tecnofilósofo e um devaneador profissional. Muito bom. Imagino que vai ser essa conversa, né? Imagino que sai disso, né, cara? Totalmente. Nossa, isso é muito legal. Até é legal falar pro pessoal de casa que, basicamente, nos bastidores, a gente já fez um próprio podcast aqui, antes de ligar as câmeras, porque, nossa, foi filosófico aqui e tudo mais. E eu adoro esse papo, esse tipo de conversa, né? A gente tava até comentando aqui que eu sinto um pouco de falta de ter essas conversas, tanto no meio cripto quanto no meio não cripto, né? Geralmente, meus amigos mais próximos sabem que geralmente quinta-noite em casa eu chamo os amigos mais próximos pra gente ficar discutindo. Algumas pessoas, a gente fala de clube do livro e tudo mais, mas a ideia nem é ler livro ou alguma coisa assim, é mais falar sobre conceitos psicológicos, o que seria isso, como foi a nossa semana, e é um grupo de amigos meus, assim, parte da época do ensino médio, parte da época do começo da faculdade, que não tem nada a ver com cripto. Uhum. São quase meus amigos que mantêm meu pé no chão, assim, do tipo, vai com calma, explica mais devagar, fala de novo, porque não fazem parte da bolha, e que sempre me desafiam a pensar fora da caixa, justamente porque a gente é tão imerso no meio cripto que, enfim, acho que é importante ter outras pessoas que não são. E eu gosto muito desses papos filosóficos porque é exatamente isso, né? Você começa a pensar fora da caixa. Você consegue, na verdade, falar com um espectro maior de pessoas, como você falou.
né? É muito engraçado, porque a gente reclama que cripto é uma bolha, né? Mas nós nos comportamos dentro de uma bolha, né? Nós falamos em cripto em termos técnicos, nós ficamos procurando o próximo NFT que vai ser flipado. E quem está se questionando, sim, o futuro disso na sociedade? Né? É muito engraçado como todo mundo hoje acha que, né, Bitcoin é o futuro, é o dinheiro do futuro, mas como que Bitcoin é o dinheiro do futuro? A pessoa não para questionar, ela não para pensar. Ethereum, sabe, a sua blockchain, a minha blockchain é incrível, eu sou, sei lá, eu sou Tezos, eu sou Algorand. O cara ouve, o cara acha maravilhoso e ele não vai se questionar o que está acontecendo, o que isso significa, a parte humana, socioeconômica, a parte filosófica da coisa. E eu gosto dessa vertente, como você falou, então tenho explorado isso. Eu comecei a explorar meio que sem querer, né? Eu participei de muitos podcasts na Mercúrios, né? E eu sempre acabava meio que sem querer trazendo um componente filosófico junto com algum ponto que eu estava expondo, alguma coisa assim. E o pessoal começou a falar, pô, Casta, interessante esse devaneio, né, essa viajada que você deu. Aí eu me toquei e falei, cara, eu acho que eu estou falando numa língua diferente, né? E isso tá sendo bom, isso está enriquecendo as pessoas. Então eu comecei a me especializar nisso e a prestar atenção no que eu estava fazendo, e isso resulta no que eu estou chamando aqui de tecnofilosofia, que não é... Eu não sou formado em filosofia, tá? Eu não tenho um diploma de filósofo, mas eu encaro tecnofilosofia como a arte de se pensar sob o viés da tecnologia, do impacto da tecnologia na sociedade, na economia, na política, em todas as relações humanas, entendeu? Isso é sensacional. E eu escutava vários dos episódios da Mercúrios, principalmente por conta de você. Que eu ficava, cara, a didática, eu consigo entender o que tá falando. Principalmente no meu começo, no meio cripto, eu ficava especificamente nas suas frases. Eu ficava voltando e tal, beleza. E eu literalmente pegava o papel e começava a anotar as coisas que você falava. Porque é exatamente esses conceitos básicos, né? E a minha melhor amiga, ela é psicóloga. E várias das vezes ela não tá no meio cripto, enfim, comprou Bitcoin porque eu fiquei forçando muito, assim. E várias das vezes eu conto pra ela, tipo, ó, como foi o evento cripto que eu fui, como que tá sendo a empresa Cryptalk e tudo mais. E ela faz exatamente... Ela faz eu ter que ter essas reflexões muito, muito profundas. E aí, uma coisa que eu sempre falei pra ela foi, cara, por favor, entra no meio cripto, eu preciso ter essas conversas, assim, aprende só um pouquinho da técnica, porque o que você vai causar de impacto sendo psicóloga no meio disso, você faz perguntas que eu não pensaria. Ela fez eu refletir sobre mudar meu modelo de negócio, sabe? E ela é psicóloga? E ela é psicóloga. Ela não é uma coach de empreendedorismo, né, digamos assim, necessariamente, né? Exatamente. Ela não sabe sobre a administração, não tá no meio de empreendedorismo, não fala sobre negócios nem nada disso, simplesmente porque ela começou a mostrar vários vieses meus, que eu falei, verdade, eu tô errada? Deixa eu pensar mais. Esse daqui não é o melhor caminho. Talvez pode ser o melhor caminho financeiramente, mas não sustentavelmente. Não bate com os meus valores. E colocar toda hora em xeque isso, sabe? E, enfim, acho que eu nunca falei essas coisas específicas no Cryptalk, né? Que a gente fala muito sobre negócios, assim, mas... Enfim, é um prazer enorme agora de entender o que é a empresa Casta, né? Basicamente, nessa sua nova fase de carreira. É um empreendedorismo em evolução, na verdade, porque quando eu decidi que eu ia, né, deixar de ser o analista de tempo integral da Mercúrios, eu não ia mais ser o analista de uma casa de research, que não era isso que eu queria, eu tive que me questionar o que eu queria ser. Eu sabia que eu queria filosofar com as pessoas, então eu criei um canal para mim. Eu continuo trabalhando com outras parcerias no mercado cripto, né, que geram renda e tal, mas eu criei o canal Casta Cripto como um meio para eu poder expressar essa visão nova sobre cripto, essa maneira de se enxergar cripto. E é muito engraçado porque várias pessoas que eu comentei antes a ideia, pessoas mais da bolha cripto, elas ficam assim meio, pô, Casta, mas que ideia, eu não sei se a galera vai gostar. Tipo, sabe aquela crença que a gente tem? A galera só quer saber de gema, ninguém quer saber de filosofia. Eu falei, cara, pode ser, né? Mas, enfim, eu vou montar o canal e se tiver, sei lá, 100 pessoas que querem filosofar, tem. Bicho, eu botei 2 vídeos no canal, já bateu mais de 3 mil inscritos no canal. E assim, essas pessoas estão lá porque elas querem filosofar, né? Eu não promovi nada, eu não gastei $1 centavo em nada, tipo, botar um anúncio, nada, eu só, sei lá, galera, comecei a falar, entendeu? Então acho que existe realmente uma fome dentro das pessoas hoje, que é uma fome de encontrar senso de propósito no que nós estamos fazendo. Nós realmente evoluímos, né, dentro de todas as últimas fases aí socioeconômicas, para uma população, e eu acredito uma humanidade, pelo menos nas democracias capitalistas, uma humanidade extremamente eficiente. Mas eficiente em fazer o quê? Em maximizar o lucro dentro da perspectiva de um livre mercado de negócios.
E isso virou o nosso senso de propósito. Então nós não temos mais sensos religiosos, não que eu acho que eles sejam bons ou ruins, não estou questionando isso, mas sensos filosóficos. Se você pega, por exemplo, eu sou da década de 80. Quando eu era criança, na década de 80, ainda existia no inconsciente coletivo das pessoas, assim, nossa, quando será que a gente vai acabar com a fome no planeta? Né? Quando será que a gente vai acabar com a miséria? Quando será que a gente vai erradicar as doenças? Ninguém mais pensa assim hoje em dia. E passaram-se o quê? 40 anos. Então, hoje nós não temos mais senso de propósito para o que nós fazemos. O nosso senso é acumular capital e, para as gerações mais novas, não morrer de fome. Porque elas estão atrás, no processo da inflação, não tem mais oportunidade para elas como houveram para os avós e para os pais, e elas brigam por um mercado muito mais difícil. Então, eu acho que existe uma grande desilusão. Por mais que nós tenhamos evoluções tecnológicas e desenrolos de eficiência e processos e logística, nós estamos sem senso de propósito. E conversas filosóficas como essa inspiram as pessoas a resgatar um senso de propósito no que elas fazem. Eu acho que isso é que está chamando gente para essa iniciativa, entendeu? Com certeza, concordo. E eu acho que, até se for pensar no termo capitalista e na proposta de valor de lançamento, eu acho que de todos os momentos que você poderia lançar uma iniciativa dessa, você realmente escolheu o melhor. Porque eu acho que é no bear market que ficam só basicamente quem realmente está pelo propósito. E aí você está ajudando essas pessoas que já estão com um propósito a ser quase um guia, ser um norte para elas começarem a refletir. Porque a Michela Galvão e a Guta Nascimento esteve aqui na semana passada, no último Crypto Talk, e a gente estava falando exatamente sobre isso. A Michela falou uma frase, alguma coisa do tipo, eu não conheci ninguém que está agora, hoje, no mercado, que está aqui porque não gosta, está aqui porque está forçada. Porque está numa fase tão ruim que só fica realmente quem entendeu aqui, quem entendeu que é estar aqui por conta de propósito. Então, eu acho que o seu canal inclusive, galera, já sigam lá. já vão lá, porque tá sensacional. Veio no melhor momento. No momento que realmente as pessoas estão precisando ter esse tipo de conversas e talvez estejam começando a refletir, né? Eu vi que, por exemplo, no primeiro momento, quando teve os primeiros ciclos de alta, eu vi que no começo foi muito sobre Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda ser meio de pagamento. No segundo momento, foi uma outra teoria, basicamente, né? Não sei qual que é a sua visão sobre isso. Mas era uma... Enfim, eram outras teorias falando sobre isso. E no próximo ciclo, provavelmente vai ser uma outra teoria também. Então, eu acho que talvez no próximo ciclo seja muito mais voltado a propósito, de novo. Não necessariamente do jeito que começou muito anarquista, libertário e tudo mais, mas muito provavelmente vai ser por que estamos fazendo isso novamente, né? Cara, eu concordo plenamente com você. De fato, o mercado cripto e os ciclos que nós vimos no mercado cripto, eles são liderados por narrativas. E narrativas são o quê? Narrativas são arranjos filosóficos, no final das contas, né? São maneiras de se enxergar ou de se pensar sobre o propósito de alguma coisa. Então, com certeza, tivemos um ciclo onde a narrativa era criptomoedas serão meios de pagamento, né? Depois tivemos uma narrativa onde criptomoedas podem ser reservas de valor, ou criptomoedas podem ser bons diversificadores de portfólio, era essa a palavra que eu né? estava procurando. Para que institucionais espalhem seu risco e tal, e também depois não foi. Então, nós vamos ter que em algum momento encontrar uma narrativa de um ciclo que não seja só um ciclo de, nossa, fiz 100x, fiz 10x, mas um ciclo de por que cripto existe no mundo. E por que as pessoas que entendem essa tecnologia acreditam que ela tem um potencial que ainda não foi descoberto por todos, né? A internet é um exemplo muito interessante. Eu sei que é um exemplo batido comparar a internet com cripto, mas é muito boa essa comparação. A internet nasceu, a semente da internet em 1969, dentro de um braço de defesa do governo norte-americano, o DARPA, que era ARPA na época. Então, a internet foi concebida lá em 70, ela só começou a bombar de 2000 a 2010. Então, ela levou 30 anos para alcançar a mente das pessoas. Mas uma vez que as pessoas entenderam o que era a internet, ela varreu o mundo em 10 anos. Então, 30 anos para sair da obscuridade e 10 anos para dominar o mundo. Foi isso que a internet fez. Porque quando a gente entrou nos anos 2000 e saímos em 2011, tudo tinha mudado. Toda a economia se digitalizou, o e-commerce se tornou maior do que o comércio normal, os e-mails de comunicação e jornalismo digital suplantaram o jornal das 8 que você vê depois da novela, entendeu? Então tudo mudou. E eventualmente cripto vai
achar o seu momento em que ele vai encaixar junto com as demandas e as necessidades humanas para transformar a maneira como nós nos relacionamos. Do mesmo jeito que a internet fez isso. Agora, dá para predizer quando? Não sei se vai ser igual, se vai ser menos, se vai ser mais, mas tenho certeza com o que você falou que para que isso aconteça, uma narrativa tem que ser encaixada e um valor tem que ser enxergado, entendeu? Eu super concordo. Eu acho que volta naquele ciclo de comece pelo porquê. Do famoso vídeo do TED. Porque no final das contas é isso. Eu não acho que ninguém é menos inteligente do que outra pessoa. Eu não acredito muito nessa teoria. Não acredito nada nessa teoria. Então eu acho que se você explicar o porquê para as pessoas, no final do dia você consegue fazer com que elas mesmas pensem sozinhas e entendam o valor daquilo. Então, no final, começa pelo porquê. Legal. Tem um filósofo, cara, que eu sou muito fã desse filósofo. Eu esqueci o sobrenome dele, mas é Naval, o primeiro nome. E eu não esqueci agora a segunda parte do nome dele, mas o Naval, ele é um cara fantástico, bicho, ele é um filósofo moderno. Muito da maneira que eu penso tem relação com os textos dele, com os escritos dele. E ele tem uma frase fantástica, ele fala assim, cara, uma boa explicação é uma coisa de um valor inestimável. Assim, e a gente às vezes passa batido por isso, né? Mas o que uma boa explicação é capaz de fazer? Uma boa explicação, ela muda a maneira como outro ser humano pensa. Então ele fala, nunca subestime o poder de uma coisa bem explicada. E isso vem com o que você falou. Para o papel de cripto ser claro no mundo, nós temos que ter uma narrativa clara, uma explicação clara do para que ele serve. E hoje não temos, né? A gente fica pulando de narrativa em narrativa porque a gente ainda não encontrou um encaixe. Mas eu acho que é uma questão de tempo, né? É um ambiente de experimentação tecnológica, de experimentação socioeconômica e até de experimentação sociopolítica. Se você pensa nas DAOs, né? Pessoas se organizando para fazer votações cujo resultado sai na blockchain, né? Então, você transmite a confiança que você teria num órgão de força de lei do governo que fala, eu sou o órgão TSE, que regula a maneira como nós votamos entre nós. E você abole isso e parte para um mecanismo autônomo, descentralizado e criptográfico, onde você fala, tá bom, a gente vota aqui e todo mundo concorda em tomar uma decisão conjunta porque estão votando dentro de uma blockchain. E isso é um rearranjo sociopolítico, se você para pensar, entendeu? Tá. Nossa, realmente. Tecnofilosofia dose, né, cara? Preciso de mais água aqui. Me dá mais água. Troca por um vinho, por favor. Com certeza, eu quero meu vinho já. Na próxima teremos vinho. Desce a champanhe, sei lá. Nossa, cara, é muito legal. E, nossa, escutando você falar, me veio várias coisas na cabeça. Do tipo, eu tive uma conversa, tem um evento aqui em São Paulo chamado Confraria Web3. E aí eu tava lá na terça passada e a gente tava exatamente falando sobre isso. Sobre como atingir as grandes massas. E aí um influenciador pegou e falou assim, é basicamente colocando gatilho de ganância. E aí o outro falando, tu coloca tudo sobre ganância, coloca esses clickbaits de ganhe 100 vezes, que aí você atinge a grande massa. E aquilo, naquele momento, tipo, obviamente você não vai falar ali na hora, mas, cara, me machucou profundamente. Porque eu falei, é tudo que eu não acredito, sabe? O que veio na cabeça, na verdade, foi, por exemplo, na hora que eu pensei, o comercial da Coca-Cola. A Coca-Cola atingiu a grande massa, ela basicamente ressignificou o que era o Natal com o Papai Noel e tudo mais, muito trazendo a emoção e falando o porquê as pessoas deveriam tomar. Não tô falando que Coca é bom, ruim, ou médicos falando sobre osteoporose aqui, né, nos comentários, mas a grande questão, ela explicou o porquê e colocou coisas emocionais ali pra fazer os comerciais, e é uma marca que perdura é uma marca centenária, né? E aí eu fiquei escutando aquilo, eu falei, parece tão simplista falar sobre gatilhos de clickbait, de gatilhos de ganância, porque ou é por dor ou por amor, que é triste ver que basicamente é isso que tá fazendo essa próxima leva. E pra mim, além de triste, é um pouco preocupante de pensar, vai chegar o bull market em algum momento, vai precisar ter cada vez mais builders, empreendedores, ou que nem a Michela falou da última vez, a galera que dá o pulo ali das comunidades. E se essas pessoas continuando com essa mentalidade de, tipo, gatilhos de ganância, de escassez e tudo de coisas menores, em vez de falar, vamos falar sobre comunidade, sobre como que a gente consegue cada vez mais todo mundo junto, e não como que eu consigo limitar, colocar essa exclusividade excessiva, onde que a gente vai parar? Essa ficou a minha pergunta daquela terça-feira.
Porque eu falei, cara, eu não quero fazer parte disso. Porque eu sei que isso dá certo, isso dá receita no curto prazo, ok, não vamos ser hipócritas, todo mundo tem boleto pra pagar, mas ainda assim, pra mim, parece errado, sabe? E aí, o que eu fiquei pensando muito foi, eu saí do meio tradicional de Web 2 pra vir pra uma coisa nova em Web 3, e o que eu senti nessas conversas de quem tá criando essa nova fase é que basicamente as pessoas, não todas, obviamente, mas algumas delas estão aproveitando o hype. Mesmo no bear market ainda assim tem um hype. E aí estão entrando nessa onda, só que, enfim, sem juízo de valor. Não tô querendo julgar necessariamente, mas não sei, pra mim parece que tá faltando um pouco a essência da coisa, sabe? Você entrou aqui, não entre aspas, não tô querendo dizer que tem motivos certos e errados, mas parece que a pessoa entrou ali por um motivo de estar hypado, de ter oportunidade de negócio e tudo mais, e não necessariamente porque realmente quer uma evolução do mercado, sabe? Sei. Como, parafraseando o Lobo de Wall Street, né? Na falta de melhores palavras, a ganância é boa, né? Essa frase é muito profunda, cara. Porque o que o cara quer dizer quando ele fala que na falta de melhores palavras, a ganância é boa? Porque realmente nós nos organizamos em torno de uma economia competitiva, ok? Todos os experimentos sociais que tiram o elemento da competição, eles quebram e eles falham. Como, por exemplo, os experimentos de governos e regimes socialistas ou autocráticos, onde um planejador central fala, galera, fica sossegada que eu vou resolver para todo mundo. Vocês vão fazer o que eu mandar. E a gente viu que essas economias de extremo planejamento, elas falham. O que leva a gente a pensar que, então, a ganância é boa. Porque num arranjo capitalista e de um livre mercado que seja cada vez mais livre ou cada vez menos regulado, a ganância natural das pessoas vai levá-las a competirem entre si para, teoricamente, fornecer produtos e serviços cada vez mais eficientes. Então, no final das contas, o livre mercado beneficia a humanidade. Eu entendo esse raciocínio quando ele é comparado com experimentos de autocracia e de centralização de poder. O pessoal acha que eu sou meio socialista às vezes, tá? Quando eu começo a entrar nesse vereda, mas eu não sou. O fato de você ser um crítico de um modelo democrático capitalista não quer dizer que você é socialista, só quer dizer que você critica alguma coisa que você está vendo. E para mim isso é extremamente personificado no que você está falando. Quando nós entendemos que a ganância é boa, mas nós extrapolamos a ganância para manipular as pessoas. Então eu posso usar a ganância da seguinte maneira. Cara, eu quero ganhar dinheiro. E o mercado tem uma dor. Então eu vou criar um produto maravilhoso para resolver a dor do mercado e aí a minha ganância é boa. Mas agora, eu posso ter um produto ruim. Só que eu sei que se eu aplicar técnicas de growth hacking, de marketing digital e gatilhos psicológicos, escassez, se eu alugar uma Lamborghini e tirar uma foto com ela dizendo que é minha, então as pessoas vão colocar dinheiro na minha mão. E isso, sinto muito, isso não é para o melhor da humanidade. Isso não ajuda a sociedade. Isso é um efeito colateral, tóxico e danoso do que a gente entende hoje como esse livre mercado, onde o marketing se torna mais importante do que o conteúdo. Essa é uma crítica muito forte que eu tenho, porque eu sou fã do Creators Economy. Eu acredito que a economia dos criadores de conteúdo, ela nos liberta. Nos liberta das garras de um governo que pode se desvirtuar, nos liberta das garras dos grandes bancos e das linhas de empréstimo, nos liberta das garras das grandes corporações. Se você pega, por exemplo, década de 80 também, eu gosto de fazer porque eu estava lá, né? Mas tem um documentário da Pepsi na Netflix, tu já viu? Não. É o cara, Pepsi, cadê meu avião? Que a Pepsi faz uma promoção de você juntar tampinha e trocar por brinde. Aí eles colocam assim, 7 milhões de tampinhas, o negócio é tudo, um avião, sacou? Aí um cara levou a sério, ele tentou pegar o avião, deu mó treta e tal. Não pegou o avião no final, mas... Quais eram os outros brindes? Os outros brindes eram tipo jaqueta da Pepsi, boné da Pepsi. E os caras achavam o máximo. Tu juntava a tampinha, botava a blusa da Pepsi e fala, caraca, mané, Pepsi, irado, Pepsi, geração, cool. Hoje em dia, se você pega qualquer coisa de uma grande marca, o cara fala, irmão, tá fazendo propaganda de graça? Tu é otário, por acaso? Ou você trabalha pra ele? Você é tonto, mané. Então, assim, a nossa confiança nos governos, a nossa confiança nos bancos, a nossa confiança nos políticos, a nossa confiança nas grandes empresas, tudo isso foi quebrado. Nós não acreditamos mais em nenhum deles. Nós lidamos com eles, mas sabendo que, cara, esse cara vai me ferrar no final. Esse cara não quer o meu bem.
Isso está no nosso inconsciente. Você lida com uma grande empresa sabendo isso aqui é um jogo, esse cara não está interessado em mim. E não está. O departamento de marketing da Coca-Cola, quando faz uma propaganda, ele não liga para o que você sente. Ele liga para o que vai trazer mais receita. Quando a gente pensa no Creators Economy, a gente fala de economias criadas sobre relações humanas, de um ser humano para outro. E isso é muito interessante, porque você dá senso de comunidade, você dá para a pessoa uma autonomia e um lugar social, um pertencimento para ela, uma identificação humana. E qual é agora a crítica que eu faço? Os criadores de conteúdo importaram essas técnicas de growth hacking e de marketing digital corporativo para aplicar em suas comunidades. Então, isso para mim reflete o que você falou. É um cara que quer fazer Web3 usando as técnicas tóxicas de manipulação psicológica para a venda de grandes produtos que são importadas da Web 2. Cara, eu não suporto, eu vou ser sincero, eu já vi workshops disso e eu fico enjoado, como você falou. Eu não tô falando que as pessoas estão erradas, tá? Eu não gosto. É uma visão pessoal minha. Não acho que o mundo tem que ser como eu me sinto, mas eu me sinto enjoado. Porque eu vejo o cara falar, a gente vai montar um funil, aí tem pessoas no topo do funil, né, que é onde você vai na massa. Quanto mais elas se especializam, você vai afunilando elas para quem realmente vai te dar o dinheiro. E quando a pessoa paga para você a primeira vez, onde é que ela entra? Ela entra numa esteira. E essa esteira é um processo planejado de marketing e de escassez, onde a pessoa faz compras progressivas e ela avança nessa esteira, onde você tem uma troca com ela. Você vende o seu produto cada vez de maneira mais forte, cai em cima dessa pessoa, você não cala a boca 1 minuto, você enche o saco dela o dia inteiro, você bota propaganda, você bota e-mail, você faz newsletter, você faz live todo dia, e a pessoa roda nessa esteira. Agora, quando eu penso em elementos que caem por um funil, pingam numa esteira e são processados ao longo da esteira para uma técnica de extração de valor, eu não penso em pessoas, eu penso em commodities. Então, para mim, essa dinâmica, ela trata seres humanos como commodities. Como se nosso público, o público do criador de conteúdo, fosse uma fazenda, entendeu? E ele está extraindo o máximo valor possível daquilo. E essa relação, para mim, ela quebra a premissa fundamental da economia do criador de conteúdo, que é ser baseado nas relações humanas. Então, eu não estou falando que eu tenho uma resposta para isso, tá? Eu tenho uma crítica. A resposta eu estou buscando, né? Na verdade, eu vou criar uma iniciativa que eu estou chamando de guilda, e é uma ideia de tentar fazer técnicas alternativas de monetização e de crescimento que não utilizem o ferramental do growth hacking e do marketing digital excessivo. Que marketing digital é legal, tá? Mas tem horas que você entra num jeito, cara, que pra mim desumaniza a relação entre quem consome seu conteúdo e quem produz o conteúdo, entendeu? Sensacional, sensacional. E o meu ponto é que tá tudo bem não ter respostas, porque, que nem Sócrates já dizia, né? É sobre as perguntas que movem. E eu acho que só pelo fato de você estar fazendo essas perguntas já muda a mentalidade de tudo. E a influência que você atingiu do último ano pra cá, eu acho que você tá usando ela da melhor forma possível, porque você tá pegando a influência e tá mostrando uma nova perspectiva para as pessoas, assim, né? Eu vejo várias comunidades estrangeiras fazendo um pouco do que você tá comentando, e eu não vi ninguém aqui no Brasil fazendo isso, e eu me incluo nisso. A gente acabou de começar, eu ainda tô engatinhando para tentar entender como que eu faço isso dar certo, sabe? Mas eu entendo que eu tenho muito feijão com arroz, muita mais coisa para estudar, para conseguir fazer isso virar em prática, sabe? Não só na teoria, mas eu acho que falta ainda até teoria pra mim. Eu preciso dar muito mais coisa pra sair executando isso, né? E sensacional, assim, todos os pontos que você trouxe. Para eu refletir, tenho certeza que saindo desse podcast eu vou repensar muito mais coisas. Tô quase me sentindo na quinta noite com uma reunião lá com os meus amigos, que sempre, toda quinta eu mudo alguma coisa, basicamente. Então isso é muito interessante. E olha só que loucura, né? Você falou sobre uma questão de quase um taylorismo, né? De processo de esteira e, enfim, né? Colocou todo o funil. Você foi falando na minha cabeça, eu já fui desenhando assim e falei, cara, realmente, isso é Taylor. Isso é minha aula do primeiro colegial quando eu tinha 15 anos de idade, sabe? Reaplicando agora. E... É um chão de fábrica, né? É quase um chão de fábrica, se é para pensar. Exatamente isso. Nossa, é louco. Tem que ter mais coisas para se pensar. E olha só que interessante, tipo, eu me tornei vegetariana e estou no processo de me tornar vegana justamente porque eu
não tô falando que é certo ou que é errado, cada um se alimenta ou vê a vida da forma que achar melhor, mas eu achei muito errado esse processo industrial. Então, o primeiro processo meu foi virar vegetariana, justamente porque eu achei muito injusto. Eu falei, a gente já chegou... Uma coisa, sei lá, é Homo sapiens fazendo animais. Outra coisa é agora, a gente tendo tecnologia suficiente, continuar se comportando dessa forma. E agora eu tô me tornando exatamente vegana, tô nesse processo de transição, justamente porque eu falei, tem que cada vez aumentar um pouco mais essa consciência socioambiental, sabe? E exatamente porque eu olhava pros animais e falava, quem sou eu pra colocar taylorismo num negócio desse? São vidas, são seres. E agora você tá falando, e eu tô refletindo, o marketing tradicional, realmente, essas técnicas de growth hacking, elas tratam a gente como animais. Então, como pensar isso apenas para os animais e não pensar isso para a sociedade como um todo, sabe? Sim. A gente tá nesse processo de esteira. Acho que essa que é a grande questão. A gente acha... Enfim, pelo menos quem é vegetariano, né? Na minha cabeça eu tava, cara, eu não vou fazer isso com outros animais. E agora você falando, tá me refletindo. Eu sou o animal dessa esteira. Eu sou o animal e eu passo por várias esteiras durante o meu dia, né? Exatamente. Então... Eu acho que, enfim, entrei no outro assunto que não tem nada a ver com... Mas fez refletir. É boa a sua analogia, porque, na verdade, quando a gente fala assim, parece tipo que eu estou acusando os produtores de conteúdo de serem maus. E não é isso. Jamais. Na verdade, essa é a única escolha que eles têm. Porque imagina, você, cara, eu sou uma pessoa normal, eu quero entrar no Creators Economy. O que você vai fazer? Você vai estudar. E o que você vai aprender? É isso. E no cara fala, olha, você precisa ter um Instagram, você precisa ter não sei quantos mil seguidores, desses tantos mil seguidores você põe não sei o que no funil. Então não é porque a pessoa não se toca, isso não é uma coisa consciente. Nós repetimos essa máquina e nós criamos esteiras e nos enfiamos e saímos de esteira o tempo todo, porque eu acho que ninguém tentou falar, peraí gente, será que dá pra fazer diferente? Por quê? Porque dá dinheiro. Esse é que é o problema. Enquanto dá dinheiro, parece que na nossa cabeça, se a coisa dá dinheiro, isso faz com que ela se legitime. Isso é o fim, isso é o meio, isso é o começo. Deu dinheiro, nada mais se argumenta. Deu dinheiro, tá certo. E isso vem... eu acho muito difícil, cara. É a mesma coisa que a gente faz, por exemplo, quando você pega os bilionários e você fala, nossa, o cara é um gênio. Esse cara é incrível. Não é porque o cara é um gênio, não é porque ele é bilionário. Entendeu? Então, nós tendemos a extrapolar valores que nós gostaríamos de cultivar e atrelamos ele à quantidade de dinheiro que alguma finalidade agrega. Eu estava vendo um estudo recentemente de sociologia falando que, cara, os bilionários não são mais inteligentes do que a média. Não são. Eles não são geniais. Eles têm outros atributos e outros traços comportamentais que permitem que alguém possa navegar nesse universo, mas não é uma questão de que eles são gênios brilhantes e que eles são a referência do melhor caminho para a humanidade. Ou, por exemplo, quando a gente pega um Elon Musk e fala, cara, Elon Musk é incrível. Tudo que o Elon Musk falar é ouro. Por quê? Porque ele é um gênio. Não, ele não necessariamente é um gênio. Eu, pelo menos, eu não acho esse cara genial. Eu acho ele esperto. Mas não acho ele genial. Um cara como Naval, eu acho o Naval um gênio. Ou um outro cara que eu gosto muito também, que é o Yanis Varoufakis, foi ministro das Finanças na Grécia, durante a quebra da Grécia. Esse cara é um filósofo economista e esse cara é genial. Então não necessariamente, né, as pessoas que vão nos ajudar a resgatar um futuro melhor são as pessoas que hoje têm maior capacidade de articulação e de acumulação financeira. Mas a gente esqueceu isso. A gente valoriza o ganho de dinheiro. E é por isso que o marketing digital e o growth hacking são tão apelativos. Porque você quer sair da pobreza, cara. Você quer entrar, você quer se libertar financeiramente. Então se eu falo pra você, seguinte, cara, conquiste um público e enfia seu público numa esteira, que esse é o seu passaporte para a emancipação. E a pessoa vai fazer o quê? Ela vai embarcar. E ela vai falar pra todo mundo, gente, esse é o passaporte para a emancipação. Vamos todos, então, nos comoditizar e ficar enfiando propaganda uns nas caras dos outros o dia inteiro até que nós percamos a total relevância das coisas que realmente importam. A gente vive numa era de alienação massiva, entendeu? E o que eu quero pesquisar é como a economia dos criadores de conteúdo pode ser o escape disso e não uma releitura disso, entendeu? Nossa, faz muito sentido. Tem alguns pontos do que você falou. Eu acho que o que valida é porque as pessoas não sabem como fazer, e de novo, estou me incluindo nisso, e é mais fácil quando você tem metodologia, e uma metodologia em tese já testada. E aí eu concordo. O que é esse teste? É falar que alguém realmente
conseguiu ganhar dinheiro com isso, né? Eu venho do mundo de Venture Capital e Asset, e uma das coisas que eu pelo menos sempre escutei foi, mas esse produto está testado no mercado? Qual que é o resultado dele? E o que significa resultado? Resultado é igual a... Teve alguém que quis pagar por ele? E é só isso que importa, né? Essa é a única pergunta que importa, né? Que valida um produto, não é o impacto gerado. E assim, até quando você fala de impacto, sei lá, você vai pedir um patrocínio para um podcast. Quanto você tem de audiência? Esse que é o impacto que as grandes... Que é onde está o dinheiro de verdade, tá no institucional, né? Onde tem os grandes cheques, né? E é isso. Qual que é a sua audiência? Eu vou chegar para quantas pessoas? E assim... Qual é o meu custo por visualização? Né? O meu custo por clique? O meu custo por aquisição de cliente? Não importa por que o cliente veio. Não importa quem é o cliente. De onde veio. De onde veio. Não importa o produto. Não importa se o produto vai realmente fazer bem para ele ou não, né? Exato. E bem para a humanidade, né? E bem para o todo. E quando você fala de valores, eu até percebo que teve algumas movimentações tentando ir para esse caminho. Acho que finanças regenerativas vai para esse caminho. ESG tentou ir para esses caminhos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU tentou ir para esse caminho. Mas parece que sempre tem uma barreira voltada para resultado significa dinheiro. Produto testado significa dinheiro, sabe? Não tô falando que isso é contra, mas parte eu vejo que realmente não tem como você pensar em filosofia se sua barriga estiver faminta. Não tem se falta água, se falta suas necessidades básicas, você não consegue. É a famosa frase, investe só o dinheiro que você pode perder. Eu não posso perder nenhum dinheiro. Eu entendo que realmente precisa esse começo da, sei lá, se chama pirâmide, escada, ou enfim, essa população mais marginalizada, que ainda não conseguiu realmente chegar no nível de posso ter o privilégio, tenho a oportunidade de pensar em filosofia, eu entendo que ela siga essa primeira base. A minha grande crítica, que agora eu tô falando e tô refletindo o que eu tô falando, tá? Não parei pra pensar sobre isso antes. Mas eu acho que a grande massa de manobra é, cada vez que a pobreza continuar aumentando, as pessoas que estão na pobreza serem a maior parte da população, você sempre vai ter aquele ciclo repetitivo de taylorismo e tudo mais, porque já tem um método criado. A grande questão essa questão de ser bilionário, de ter dinheiro, independência financeira, ao meu modo de ver, é simplesmente o fato de você ter liberdade e oportunidade de começar a fazer perguntas. Porque quando você está com fome, a única pergunta que você quer fazer é qual que vai ser minha próxima comida. E não sobre qual que vai ser meu impacto na comunidade e tudo mais. E eu acho que a grande questão governamental, aí nesse caso eu pego no ponto governamental, né? É tão bom ter pessoas pobres para essa população, porque a grande questão é que a pobreza não consegue ter oportunidade de fazer perguntas. E aí o sistema não muda. Exato. É importante para que o sistema atual se mantenha que haja uma parcela de sofrimento desnecessário permanente numa parte da população. Porque, no fundo, não é nem a pobreza. O fato é que nós hoje temos aparato tecnológico para evitar uma enorme gama de sofrimento desnecessário humano. E nós não usamos para isso. Nós perpetuamos uma parcela significativa de sofrimento humano desnecessário porque ele mantém a única engenhoca socioeconômica política que a gente conseguiu montar até agora. Entendeu? E é difícil enxergar alguma coisa depois disso, mas eu acho que é aí que entra blockchains e criptos. Porque elas promovem um ambiente para livre experimentação socioeconômica, sociopolítica. Tipo, se você quisesse fazer um experimento sociopolítico, você tinha que pegar um governo, tinha que trocar um presidente, derrubar um rei, tirar um ditador, colocar outro, né? Agora não, você pode fazer experimentos sociopolíticos e socioeconômicos de gigantesca escala, tudo no virtual. Então, acho que em algum momento desse caldeirão de efervescência tecnológica, que a gente chama hoje de blockchains e criptos, vão surgir novas propostas de organização humana em questões socioeconômicas, sociopolíticas, que vão talvez sugerir para a gente, olha, dá para se organizar de uma forma diferente. Só que isso é um processo de longo prazo, eu imagino. O mote, tá? Eu tenho uma visão utópica e uma visão distópica para o futuro. Eu quero falar da utópica, tá? Como que eu enxergo um futuro onde as coisas dão certo? No fundo, eu acho que seres humanos cooperando entre si, eles têm muito mais potencial do que competindo entre si. Por que então o nosso modelo prevalente é um modelo de livre competição? Porque a gente não tem a confiança necessária para cooperar.
Quer ver um exemplo de cooperações que dão errado por falta de confiança? Os 2 casos que a gente teve, né, no final do ano passado e esse ano, de vaquinhas de faculdade para fazer a festa de formatura, que o aluno ou aluna que seja, que ficou com o dinheiro, queimou o dinheiro inteiro. Então, a princípio, a cooperação é maravilhosa. Todos os alunos se unem, eles fazem uma vaquinha e eles conseguem fazer uma festa maravilhosa que eles nunca conseguiriam fazer sozinhos. Só que essa cooperação foi minada porque muito poder foi confiado a um único membro do coletivo. E essa concentração de poder num ponto central, humano, corrompeu o ser humano e ele falhou no seu objetivo. Então nós temos uma dificuldade muito grande de cooperar porque nós não temos sistemas que garantam a confiança daquela cooperação. Então, se eventualmente cripto, que é a descentralização da confiança, em sua essência, cripto não é descentralizar dinheiro. Cripto é descentralizar a confiança e dinheiro é só uma expressão da confiança. Nós podemos criar organizações humanas futuras onde nós podemos confiar com certeza. E talvez aí sim, seres humanos que busquem se organizar de forma cooperativa superem coletivos humanos que se organizem de forma competitiva. E a gente tem uma virada de paradigma na humanidade. Só que isso é um processo que eu não faço a menor ideia de quanto tempo leva. Mas eu enxergo um caminho possível, entendeu? Dentro de uma linha de raciocínio como essa para um futuro onde as coisas realmente são melhores, sacou? Que demais. Nossa. E hoje você tá falando da sua comunidade, né? Como que você tá pensando em aplicar isso? Realmente, como você tá usando isso na prática? Eu tô fazendo. Eu tenho Casta Cripto, né? Sendo bem transparente aqui. Eu falo pouco sobre isso porque envolve dinheiro e eu quero que as pessoas entendam o que eu tô tentando fazer, mas acho que aqui é um lugar legal para explicar. Eu tenho Casta Cripto, que é uma comunidade aberta de criptofilosofia. Todo o material ali é gratuito, você pode acessar, você pode conversar, você pode falar comigo, faz o que você quiser. Só que acontece, eu trabalho por fora para sustentar a minha pesquisa em criptologia, em tecnofilosofia. E a quantidade de esforço que isso exige para realmente dar certo é muito maior do que a que eu tenho capacidade de dar. Então, de alguma maneira, eu preciso que esse esforço seja o meu provento, para que eu possa me dedicar de corpo e alma ao que eu realmente sinto que é importante. Então, é necessário que haja monetização. Agora, como que eu monetizo isso se eu sou um forte crítico de todas as estratégias de monetização que eu já conheço? Entendeu? Então, eu estou fazendo um experimento. Esse experimento chama-se Casta Guilda. Eu já comecei pelo nome, né? Por que é uma guilda cripto? Por que não é uma academia, uma escola, uma universidade, né? Porque academias, escolas e universidades possuem um professor e alunos. Então, alguém ensina. Tipo, eu sou o professor e eu vou ensinar vocês. Ó seres sem luz, né? E eu quero a visão de uma guilda que eu resgato não do mercado de games, mas a visão de uma guilda que se resgata desde a Idade Média, dos tempos da Idade Média, onde uma guilda era o quê? Uma associação de pessoas que se reuniam para um objetivo comum. Então, por exemplo, uma guilda de marceneiros. Você não aprendia a ser marceneiro com um professor marceneiro. Você convivia dentro da realidade de uma guilda de marceneiros. Então você vivia a vida de um marceneiro. Você se formava como um marceneiro pelo constante contato com pessoas que exerciam aquela profissão, exerciam aquela arte. E essas guildas eram a maneira como as pessoas se profissionalizavam em alguma coisa. Antes de a gente ter o ensino estruturado, como a gente conhece hoje, com primeira, segunda série e tal, tudo bonitinho. Então, primeiro eu resgato isso. Eu quero montar uma guilda de cripto. Porque é um conjunto de pessoas que amam a tecnofilosofia, ou se interessam por ela, curtem ela, e querem ter um espaço para discutir isso de maneira mais aprofundada. Em contrapartida pela existência desse espaço, as pessoas colaboram para que a guilda exista, com uma mensalidade. Vai ter que chegar no fato de ter uma assinatura. No final, alguém vai ter que passar um dinheiro para alguém. Então, existe um plano de assinatura. Só que como é que eu tento subverter o modelo atual? Quebrando as técnicas que eles usam. Uma das técnicas mais comuns que você tem hoje para um plano de assinatura em cripto, qual que é? Segregação de conhecimento. Então, olha, eu tenho um conteúdo ótimo aberto, e eu tenho um conteúdo mais que ótimo fechado. E se você gosta do ótimo, então você paga para ter acesso a um conhecimento exclusivo, que só é dado para quem paga. E o que eu faço quando eu penso na guilda? Eu falo o seguinte, gente, entenda a proposta da guilda. Na visão da guilda, a guilda tem princípios, tá? Então você não está só aderindo a um serviço, você está aderindo a um conjunto de ideais. Um dos ideais da guilda é que o conhecimento é um bem da humanidade. Então, um objetivo da guilda é fornecer o máximo possível de conteúdo aberto no Casta Cripto.
A guilda não é um segregador de conhecimento do Casta Cripto. A guilda é um propulsor de conhecimento para o Casta Cripto que, em última instância, vai ser colocado para toda a humanidade. Então, quando você entra na guilda, você não está segregando o conhecimento, você está expandindo o conhecimento. E o que você ganha em troca, já que a gente não vai segregar o conhecimento? Eu abro para as pessoas da guilda o processo de construção do conhecimento. Então, nós construímos o conhecimento juntos, cara. Mas uma vez que ele está construindo, ele é entregue para a humanidade. Então todos ganham. Quem assina a guilda ganha, eu consigo ganhar porque eu me dedico mais a isso e a humanidade ganha no final. Então a gente pensa em modelos onde o engajamento das pessoas traz uma contrapartida, mas essa contrapartida não é excludente do benefício comum. E isso é dificílimo de se fazer. Isso é só um exemplo que eu consegui pensar. Mas eu vou continuar tentando estruturar coisas como essas, entendeu? É legal que você cria na comunidade, a própria comunidade pode te dar vários outros exemplos, né? De modelos de monetização, de negócios e tudo mais. Começou assim. Na verdade, como é que começou a Casta Guilda? Eu mandei um texto para minha comunidade inteira. Eu falei, gente, tem um desafio para vocês. Quem topar esse desafio vai ser incrível. E o desafio é, nós temos que pensar em estratégias não convencionais de monetização. Eu escrevi isso para as pessoas, tá? Eu achei que ninguém ia entender nada, né? Mas eu escrevi. Falei, e essa estratégia de monetização não convencional tem que obedecer a 3 regras. A primeira regra é que não pode haver segregação de conhecimento. Então, o conhecimento é um bem da humanidade. A segunda regra é que a pessoa que adquire esse produto ou serviço, ela não pode se sentir manipulada ou aproveitada em nenhum sentido. E a terceira regra, qual que era? Eu esqueci a terceira regra, cara. Enfim, mas era um conjunto de princípios. E o desafio era, vamos dar sugestões de monetização que não firam esses princípios. Eu achei que 1 ou 2 iam responder. Cara, mais de 50, 60 pessoas responderam, dando ideias, sugestões, áudios. Caraca, que incrível, isso é muito bom. Eu não sei o que é, mas eu já tô dentro. Entendeu? Então, olha que louco, sabe? Só precisava alguém sugerir, cara. Essa fome é premente em nós. E se você para pensar, ainda existem elementos de marketing no que eu faço, mas esse não é um marketing usado para enganar. Por exemplo, existe um elemento de escassez no que eu faço? Existe, porque só eu faço desse jeito. Então, é claro, existe um apelo da escassez porque aquilo é único. Mas não existe um apelo da escassez porque eu meti um contador na minha página e se você demorar mais que o meu contador para assinar o meu plano, você vai perder um desconto. Então, qual é a escassez que a gente precisa? É a escassez de pessoas criativas que querem trazer ideias novas para tornar o mundo um lugar melhor? Ou é a escassez de pessoas que descobriram a melhor maneira de fazer você abrir a sua carteira porque você ficou nervoso, porque tem um timer na sua tela e se você não clicar a tempo, você vai perder a chance de ficar milionário na semana seguinte, entendeu? Então, existem muitas lições importantes, tá, no Growth Hacking e no marketing digital, mas eu quero trazer essas lições de maneira que elas melhorem as coisas, não que elas agravem um círculo vicioso de alienação das pessoas, sacou? Basicamente é ressignificar a palavra marqueteiro para na cabeça das pessoas ser uma coisa boa. Exatamente. Voltar a ser uma coisa boa. Para que o marketing é uma ferramenta de chegar nas pessoas. Então vamos chegar nelas de forma positiva. Não vamos usar isso para perpetuar uma degradação humana, mas para potencializar uma emancipação humana. Totalmente, totalmente. Nossa, faz muito sentido pra mim. já tem uma convertida. Já converti mais um. Nesse funil aqui, ó. Você caiu no meu funil, agora você vai entrar na minha esteira. Acabou pra você. Vamos acompanhar essa newsletter, pode deixar. Depois disso tudo, voltamos pra... Mentira. Aqui tá o link pra comprar o meu produto. Passa aí na tela pra galera. Tá aqui na tela, né? O Java foi bom, né, cara? Pitch maravilhoso. Que fase. Não, mas muito bom. Nossa, e total. Eu acho que é exatamente isso. É aproveitar os efeitos da comunidade pra realmente usar isso de uma forma boa, né? Eu sinto que tem muita gente, principalmente agora na Web3, que a gente tá montando essa base, né, de tudo. É muito sobre... A minha visão, pelo menos, é tudo sobre infraestrutura nesse primeiro momento, né? Eu sinto que tem muita gente que tem muito gás, muita energia, principalmente a galera super, super nova, galera que de repente está tendo o primeiro emprego, ou galera até que já aposentou. Eu converso com muitas pessoas assim, que já aposentaram, mas não querem ficar aposentadas e estão abrindo a mente para começar nessa área de tecnologia, né? Eu sinto que tem muita energia e falta, talvez, líderes.
Um dos motivos de eu ter iniciado o Crypto Talk, antes de pensar em empresa e tudo mais, iniciado, não vou falar na brincadeira, que eu acho que eu nunca fiz alguma coisa necessariamente na brincadeira, né? Mas foi realmente achar esses líderes. Quando eu penso em empreendedorismo, é sobre liderança. Então, nossa, que loucura pensar nisso tudo, porque na minha visão, quando eu escuto você falar isso, eu vejo você como uma liderança de pessoas que têm muita energia e elas só precisam de um guia. Então, a gente fala de guilda, eu acho que, não sei se tem alguma relação ali na terminologia, eu também não sei. mas eu vou pesquisar com certeza, fiquei curiosa agora. Mas é exatamente isso, assim, você ter um guia para você conseguir dar esse próximo passo. E que bom que esse guia tem valores e princípios, enfim, minimamente que eu compactuo. Legal. Eu penso bastante sobre liderança, né, cara? Eu sou professor, 20 anos como professor, e você exerce uma espécie de liderança sobre os seus alunos, né? Especialmente quando você se conecta com eles. Eu sempre fui um professor muito conectado com os meus alunos, né? O pessoal chamava pra ser, tipo, quando faz o discurso lá, na hora da formatura, esqueci o nome agora. Orador? Orador e tal, e, pô, no último dia do ano fazia um lanche, me chamavam e tal. Porque eu sempre fui além do óbvio e cheguei na parte humana das pessoas. E liderança realmente é uma faca de dois gumes, né? Porque quando você lidera, você influencia. Então, o que eu tento trazer para mim, e é um esforço que eu faço, assim, de tempos em tempos, e tenho feito bastante agora, porque eu tenho ganho uma certa visibilidade, é de que a liderança que eu exerço não é uma liderança da minha pessoa. A liderança que eu exerço é pelo mérito das ideias que eu coloco para fora. Então, se as pessoas vão se inspirar em alguma coisa que envolve o casta, que elas sejam lideradas não pela minha figura pessoal, mas pelo conjunto de ideias que eu estou colocando na forma da tecnofilosofia. Entendeu? Porque senão, não quero que dependa de um ser humano, mas eu quero que dependa de uma ideia, cara. Porque as ideias transformam as coisas, e não um ser humano individual. Não pode ser uma liderança onde o cara chega assim, Casta, o que eu faço? Não, eu não sei o que você faz. Eu não sou um coach, cara. Sacou? Eu não sou um vendedor de sugestões pessoais do que você tem que fazer com a sua vida. Eu não gosto desse mercado. Mas eu sou um cara que posso falar o seguinte, se você me falar o que você está passando, eu posso filosofar em cima disso. E dizer o que eu pensaria. E essas ideias podem, de alguma maneira, te alimentar a arrumar a sua própria solução criativa. Um dos segundos lemas da guilda é o seguinte: o primeiro é o conhecimento é um bem da humanidade. O segundo princípio da guilda é que a autorresponsabilidade é um meio para emancipação individual e para a liberdade coletiva. Então, nesse sentido, a figura de um líder ou de um guia, para mim, ela se torna a figura de um facilitador, para que outras pessoas alcancem um estado interno de emancipação mental, que elas se sintam emancipadas e não presas. Porque se todos nós nos emancipamos de forma social, claro, econômica, que é necessário, mas política, ideológica, então nós nos libertamos coletivamente. Entendeu? Um dos fenômenos hoje que assola a humanidade, que tem tudo a ver com o que a gente está passando, na minha visão, é um fenômeno crescente de enclausuramento ideológico. Como nós estamos cada vez menos sendo seres pensantes e nós escolhemos pequenos nichos ideológicos e nos entregamos a esses nichos ideológicos de corpo e alma e enxergamos todo o mundo através da ótica desse nicho ideológico. Isso acontece com várias coisas. Isso acontece com o veganismo, por exemplo. Não que o veganismo é ruim, eu acho irado. Minha mulher, inclusive, está no caminho de ser vegana. Eu vou um pouquinho mais atrás dela. Eu já evito, por exemplo, eu acho o máximo. Mas você vai encontrar pessoas que extrapolam a noção do que significa ser vegano como uma escolha de vida para que todos os acontecimentos do universo inteiro girem em torno dos ideais de um vegano. E isso faz com que as pessoas... E existem outros nichos ideológicos, tá? Existem nichos ideológicos políticos, de você se enclausurar numa ala política e pegar ou comprar um discurso ideológico, seja de um lado ou de outro. Quando nós nos enclausuramos ideologicamente, nós nos tornamos seres disfuncionais. Porque a sociedade, para ter seres humanos funcionais, os seres humanos que cooperam nela têm que ter ampla visão, têm que ter capacidade de tolerância. E esse enclausuramento ideológico quebra essa dinâmica. Então, cara, a autorresponsabilidade vem disso. Se você compra um nicho ideológico, você, na verdade, abdica do direito de pensar. E você recebe um conjunto de ideias pré-formatadas e se comporta de acordo com elas. Por exemplo, cultura do cancelamento. Cara, nós somos comunicadores.
Você se sente segura falando na internet? Não. Não. Esse eu já tô receosa. Exatamente. Entendeu? Eu também não me sinto seguro falando na internet. Por quê? Porque se em algum momento, alguma coisa que eu falo, mesmo como um livre pensador, que nunca fez mal a uma mosca, mas se o que eu falo, por acaso, fere os sentimentos de uma massa intelectual disforme, que é o que um enclausuramento ideológico significa, é como se você realmente cutucasse um ninho de vespas. E todas aquelas pessoas adotam um comportamento autônomo e não racional e não individual, um comportamento coletivo de agressão ao que é identificado como ofensor. Entendeu? Isso não é um comportamento de um homo sapiens, de um ser pensante. Isso é um comportamento de uma mente coletiva. Então as pessoas elas desistem de abdicar da sua própria capacidade de raciocínio para se vender à simplicidade de um enclausuramento ideológico de uma mente coletiva que pensa por ela. E isso se reflete em tudo. Isso se reflete no porquê que uma máquina de marketing digital funciona extrapolando aos seres humanos. Porque é muito mais fácil você acreditar no meu discurso de venda se eu encerro ele psicologicamente e torno tudo muito simples. Paga um dinheiro aqui, fica milionário do outro lado. É muito simples, é muito fácil. Isso apela ao nosso senso de mente coletiva. Agora eu falar, cara, a gente discute filosofia, sociologia, a gente discute enclausuramento ideológico, a gente discute o papel do ser humano no mundo moderno e nós questionamos se uma democracia capitalista realmente é o melhor caminho para seguir daqui para frente. Cara, isso é vendável, né? Para algumas pessoas é. E eu espero que seja para cada vez mais pessoas. Porque senão a gente vai se encaminhar para um lugar que a gente sabe. A gente vai se encaminhar para um colapso, né? Como aconteceu com todas as grandes organizações, né? Todos os grandes impérios tiveram a sua ascensão, o seu ápice e o seu colapso, que vem com disrupção social, vem com extremação das desigualdades, né? Uma elite que acumula muito até o ponto que a massa não tolera mais e você quebra, entendeu? Então foi assim com os otomanos, foi assim com o Império Mongol, foi assim com o Império Chinês, foi assim com o Império Otomano, foi assim com tudo, foi assim com o Império Holandês, foi assim com o Império Britânico e eventualmente vai ser assim com o que a gente entende hoje, que é a hegemonia do dólar sobre o mundo como a gente conhece, entendeu? Eu só espero que essa leva de novas tecnologias que a gente entende como cripto possam inspirar pensamentos como esse que eu passei o tempo inteiro aqui conversando com você, sacou? Com toda certeza, com toda certeza. E quando você fala sobre tolerância, eu penso muito no que pelo menos foi ensinado, sei lá, talvez na década passada, sabe? Considerando, a gente está em 2023, de 2013 um pouquinho para trás, né? Que é a questão do legado. Você tem que ser o legado. Só que a grande questão de eu quero deixar o meu legado no mundo é que começa a ser muito sobre o indivíduo e não mais sobre o coletivo. E aí, quando eu vejo você falando sobre, olha, eu comecei a liderar isso, mas é sobre a ideia, eu já consigo perceber claramente que já está entrando no conceito de Web3, de descentralização. Porque uma ideia, realmente, você consegue colocar mais outras pessoas. Mas se for sobre você ser a liderança, se você for atropelado, sabe, no máximo que vai acontecer é que talvez você tenha outros fiéis atrás que vão continuar levando a sua palavra, mas aí não de forma também de forma centralizada também. De repente vai ser uma pessoa específica que vai ser o seu reprodutor. E aí eu faço até uma coisa, talvez é o medo de novo de falar, né? Mas dá um medinho, não dá um medinho. É tipo Hitler com Stalin, entendeu? Só continuou o legado individual com aquele negócio. Mas quando você fala de descentralização e de ideias, você consegue passar adiante isso, né? E eu também acho que redes sociais, no modo geral, eu acho que... Eu acredito, pelo menos, todo mundo tem seu, entre aspas, lado luz do conhecimento e o lado sombra, né? Eu acho que as redes sociais, elas fortaleceram a nossa zona de conforto. Então, realmente, se você... Até por conceitos básicos, assim, né? Se você tá acostumado a ver uma coisa sobre um determinado líder político ou sobre coisas que você gosta de ver sobre determinada marca, você vai cada vez receber mais informações sobre aquilo. O algoritmo já tá treinado para aquilo. Então, você fica numa bolha insana que você perde o chão do que é a realidade ou não. Porque cada vez mais você só tá tendo mais informações para afirmar algo que você acredita. E aí você perde o macete de, putz, eu preciso ser tolerante. Até mesmo quando a gente fala de lideranças que a gente estava comentando, tem a tática tradicional, que o feedback ruim você dá no privado e o feedback bom você dá em público. Por quê?
é basicamente porque as pessoas não estão tolerantes e talvez não tenham maturidade ou, enfim, qual seja a palavra, né? De escutar uma crítica construtiva. Então, você tem que chamar no privado. Até mesmo em comunidades, eu já vi várias vezes, assim, discussões que deveriam estar acontecendo de formas transparentes dentro. Aí, comunidade pode ser seu grupo de WhatsApp, seu Telegram, seu Discord, o que seja, né? Mas a questão até isso que deveria estar acontecendo nesses grupos para todo mundo ver questão de transparência, volta de novo no privado, porque vai que eu ofendo alguém. Vai que eu ofendo alguém. Vai que eu perco alguma coisa. Será que é politicamente correto ou não? Mas exatamente por isso. Acho que as pessoas estão cada vez mais com medos e podadas de falar, porque a população, no geral, não tem mais tolerância. A gente criou uma cultura onde tem tantas massas para cada um ficar na sua zona de conforto e sempre escutar as coisas que já estão acostumados a escutar e não aceitar que outra pessoa pense diferente, não aceitar o antagonismo, que chega no momento que a gente literalmente está nessa zona de conforto achando que a gente não tá. Sim. E é bizarro o que você fala, porque isso é sistêmico. Você vê, a gente não falou sobre nenhum nicho em particular, digamos assim. Não reclamamos de ninguém, mas só o fato de você reclamar do fato de que esses nichos existem, isso já gera medo. Cara, você não está questionando, esse nicho, aquele nicho. Você fala, nichos existem, nichos são perigosos. Isso já é uma coisa que dá medo de falar. Porque parece que realmente o sistema vai responder de volta. As pessoas não entendem, né? Quando as pessoas propagam a cultura do cancelamento, elas não estão fazendo alguma coisa real. Elas estão simplesmente perpetuando as engrenagens de uma máquina. Uma máquina autoconstruída, que seja, mas nós construímos essa máquina. E a única maneira de desconstruir essa máquina somos nós desconstruirmos essa máquina. Então, cara, eu exerço muito a tolerância. Muito. Eu sou um cara fácil de conversar, eu consigo pensar de vários pontos de vista diferentes e, eventualmente, eu também tenho que lidar com haters, né? Eu não tenho muitos haters, eu não sei porquê, talvez porque eu não cresci o suficiente, em algum momento vai ter. Mas eu tive alguns haters já, né? Eu me lembro uma vez que alguém fez um corte meu no Insta e eu tava falando assim, críticas ao Bitcoin. Não porque eu não gosto de Bitcoin, eu estava questionando algumas coisas sobre Bitcoin. Não tava falando assim, joga Bitcoin fora, eu tava questionando. E aí o cara era Bitcoin maximalista, ou sei lá, ou ele não gostou do que eu falei, aí o cara só escreveu assim, esse cara não sabe nada do que tá falando e ainda por cima é gordo, feio e careca, um negócio assim. Ai, criança, você é um feio. Aí tipo assim, eu olhei aquilo e falei, cara, tipo, o que eu respondo? O que acontece com isso, cara? Tipo, eu vou falar o quê? Bobo é sua mãe. Entendeu? E no fundo é isso que a gente faz. Sacou? O que é o normal? É isso. Alguém faz isso com você e aí você fala, não, bobo é sua mãe, bobo é você, seu feio. Não é assim que a gente fala, mas é assim que a gente se comporta. Então o que eu respondi pra ele? Eu falei, cara, assim, o que eu posso fazer por você, né? Gordo eu consigo resolver. Careca... Também, eu posso fazer um implante, né? Feio, brother, feio não dá, cara. Feio é de nascença. Então, assim, o que eu posso fazer pra te ajudar? Eu posso tentar emagrecer, eu posso implantar cabelo, mas eu não vou deixar de ser feio, isso eu não vou conseguir te ajudar. E acabou, entendeu? Acabou. Vai fazer o quê? Acabou. Não tem porquê. Nós engajamos em comportamentos autodestrutivos o tempo inteiro. Isso se reflete no nosso comportamento. E isso se reflete na maneira como nós vendemos e compramos coisas uns dos outros, entendeu? E isso tem que mudar na Web3. É por isso que não dá pra você, pra mim, comprar o discurso de que vamos fazer Web3 e cripto vingar, martelando isso na cara das pessoas. As pessoas têm que sentir o momento em que isso chega na vida dela e isso causa uma transformação real. Com toda certeza. Com toda certeza. E aí volta no porquê. O porquê. O porquê começar a fazer isso. Nossa, que papo sensacional. Eu acho que, de verdade, foi o episódio que eu mais gostei de fazer. Que honra! Nossa! De verdade. Adorei participar também. Você é uma querida, meu Deus. Já tá convidado pra vir mais vezes, que vai ser... Produção? Pra produção aqui, eu já soltou aqui. Não vai deixar essa parte pro ar. Você vai ser censurada. Vou ser sincera pela minha própria produção. Olha só aqui. Como o sistema é terrível, rapaz. Gente, esse sistema, por que eu entrei nisso? Vamos sair disso. Mas enfim, foi sensacional a conversa. De verdade, tá convidado pra vir outras vezes aqui, todas as vezes que você quiser. A casa já está literalmente aberta aqui, porque
Putz, foi... Eu tava sentindo falta, na verdade. Acho que desde quando eu entrei no meio cripto, essas conversas mais literalmente filosóficas, assim, que faz a gente sair desse ciclo sobre ser repetitivo, sobre poder falar, mas por que isso, sabe? Até mesmo nos nossos ciclos, até hoje eu me sinto um pouco coagida de algumas vezes perguntar, tá, legal, mas por quê? E aí, de novo, o porquê, geralmente eu tenho essas conversas mesmo privado. Mas por que você acha isso? Mas aí entra de novo no gatilho de, eu só pergunto no privado também, porque vai que eu ofendo alguém. E aí eu não sei se é uma coisa específica minha, como característica, minha personalidade, ou se é uma coisa específica da massa, mas também é um ponto pra gente refletir. Não sei se alguém também pensa assim em casa, então só pensa em voz alta. Vai que alguém pensa. Filosofe mais. Filosofe mais, questione mais, Exatamente. Pense mais. E eu acho que todos esses pontos que você trouxe é super, super relevante. A gente em nenhum momento falou sobre uma blockchain específica, que nem você comentou, e tudo mais, mas a gente está falando da base. E acho que essa base da próxima construção não é simplesmente só sobre tecnologia, mas é sobre quem está liderando essa tecnologia, né? Quem são as várias pessoas que estão construindo isso. E só dando um último exemplo, final, tem vários produtos dentro do próprio CryptTalk como empresa, né? E até vindo pra cá hoje, me mandaram uma mensagem do tipo, Sabrina, o que você precisa pra eu criar tal e tal coisa? E aí eu fiquei, mas por que você quer criar tal e tal coisa? De onde que surgiu isso? Ah, não, porque é importante. Me manda aí os tópicos que eu já te mando o que você quer. E aí eu fiquei, tá, mas que parte da estratégia que é isso? Me explica um pouco melhor. Eu posso te mandar os tópicos, não tem problema nenhum. Mas por quê? Essa que é a grande questão. Exatamente. E aí entrou em várias conversas que aí no final não era isso. Uhum. Não tinha sentido. E aí, acho que algumas vezes as pessoas se sentem tão coagidas que uma das partes da conversa de hoje de manhã foi tipo, beleza, se você não quiser, eu pago uma pessoa pra fazer então. E eu fiquei, eu não tô falando que eu não sei fazer ou que eu não quero fazer. Eu estou perguntando pra você, o porquê que você acha que essa é a melhor estratégia? É simplesmente um questionamento. Quero pensar com você, né? Exatamente. Eu não quero brigar com você, eu quero pensar com você, né? E acho que muitas pessoas se sentem, principalmente quando você tá nessa figura de fazer perguntas, as pessoas se sentem jogadas contra a parede, basicamente, né? Do tipo, isso tá me questionando muito. Mas questionar é bom. Eu gostaria que mais pessoas viessem pra mim e falassem, Sabrina, por que você tá fazendo essa estratégia? Por que isso? Por que aquilo? Justamente pra eu poder refletir. Legal. É louco, né? Eu concordo contigo. Eu acho que uma ferramenta muito boa, eu ainda vou querer falar mais sobre isso, tá? Mas tem um livro que é uma corrente de pensamento que mudou muito minha vida, que é o livro chamado Comunicação Não Violenta. Sim. Cara, é incrível como esse livro é subvalorizado, tá? Porque a maior parte dos problemas que a gente arruma são por falhas de comunicação, cara. Assim, uma quantidade absurda de problemas poderiam ser evitados se as pessoas fossem treinadas, ou pelo menos, né, tivessem orientações sobre como se comunicar de maneira eficiente. Porque as coisas escalam porque a gente se comunica mal, cara. Eu vejo às vezes assim na minha comunidade é comum, a comunidade está ficando grande, né? Então é uma questão de tempo até um cara falar, compra Shiba, aí o outro falar, você é um idiota, aí o outro falar, então vai se fuder, então desculpa, posso falar assim? Vai se danar, Mas é como acontece, sacou? E quando você vê, tinha um cara, sei lá, perguntando se Dogecoin é legal, porque ele não sabe, e termina com 5 caras se estapeando no chat, um mandando o outro mais longe do que um. Por quê? Porque ninguém soube falar, tá bom, podemos conversar sobre Doge, podemos conversar sobre Shiba. Não é porque eu não compro Shiba que eu vou tratar pessoas que lidam com isso como se elas fossem inferiores ou como se elas merecessem algum tipo de retaliação. A gente pode conversar. E nós desaprendemos a explicar pontos de vista com clareza, sem colocar uma carga emocional junto, ou sem dar uma cutucada na outra pessoa, ou sem dar uma risadinha no final. Então, nós estamos nos comunicando de forma muito pobre, no geral, especialmente online. As pessoas se esbofeteiam online simplesmente porque uma não entende o que a outra queria dizer quando ela escreveu a primeira frase. E isso escala para proporções absurdas. Então, quando você pensa em termos de comunicação não violenta, uma ferramenta muito importante é você aprender a desescalar situações. Então, tem horas que o cara manda uma mensagem no chat do grupo, eu já olho ali o membro e falo, com certeza outros 2 membros vão cair em cima desse cara. Batata, passa 3 minutos, os caras caem em cima dele. Aí o cara fica magoado porque ele se sente humilhado.
É óbvio, né? Pô, os caras estão me humilhando, eu acabei de chegar no grupo, perguntei uma parada. Aí ele responde com mais violência. Aí os caras que bateram antes querem ter a última palavra. Aí quando você vê, cara, em vez de estar falando sobre filosofia, os caras estão brigando online, assim. Então o que eu faço nesses momentos? Eu também não posso ser tipo Jesus, sacou? Que chega e fala, ó, meros mortais, não briguem entre si, a violência não é a resposta. Não, eu não posso cumprir esse papel, porque não é assim que funciona. Eu tenho que convidar essas pessoas a pensarem em formas alternativas. Então eu jogo o assunto para outro lado, ou eu falo, galera, essa pergunta também tem um outro viés. A gente está batendo nessa questão, mas olha esse ponto de vista. Então eu convido as pessoas a realizarem exercícios criativos que as levem à tolerância. Porque também você chegar, como falar, isso aqui está errado, comportem-se. Então, o que acontece? Agora, sempre que tiver uma quizila, um desentendimento, todos vão ter que esperar o caça descer do céu e falar, nesse grupo, eu dito as regras do que é certo. Também não adianta. Não serve. Não é o suficiente, entendeu? Então é um baita de um desafio que a gente tem e que eu vejo que eu tô tentando encarar esse desafio hoje como comunicador. E confesso que dá um pouco de medo sim, cara. Dá um pouco de medo tocar nesses assuntos, porque você mexe muito com a sensibilidade das pessoas. Mas o que eu posso garantir, sei lá, pra quem tá assistindo a gente, é que do fundo do meu coração, eu faço com a melhor intenção possível. Enquanto eu souber que eu estou fazendo isso com a melhor intenção possível e que eu faço isso de bom grado e de coração puro, eu pelo menos durmo tranquilo que se eu receber uma bofetada, cara, tudo bem, a pessoa pode ter interpretado errado, mas não foi porque eu provoquei, entendeu? Isso é muito bom você refletir. Eu acho que essa foi a dica final do episódio de hoje, porque olha, foi realmente muito bom e... Nossa, realmente, você foi falando, eu já fiquei imaginando, nossa, realmente, como se tudo estivesse na nuvem e você tem que descer da nuvem pra pacificar tudo, né? Até simbolicamente falando, já... Tem uma coisa messiânica, né? É meio bizarro isso. Exato, o cabelo você fez assim, estratégia de marketing, o cabelo cresceu na hora de já, pacificar. Eu vou até tirar a chuquinha pra fazer isso, né? Muito bom. Mas enfim, Casta, super obrigada. Como palavras finais, se você quiser deixar suas redes sociais pro pessoal também te seguir. Então fala pro pessoal que quiser conhecer mais desse trabalho inovador em cripto. Todas as redes sociais minhas são Casta Cripto. Então, Twitter, @CastaCripto, Instagram, CastaCripto, YouTube, CastaCripto. Eu sou mais ativo no Twitter, né? Eu ainda vou começar a usar Instagram, que eu não entendo muito bem com ele, já é uma geração depois, eu acho que eu me atrapalho no Instagram, pra falar a verdade. Mas o Twitter eu atuo bastante, e o YouTube eu tô começando agora, mas eu não sou um produtor de conteúdo que faz muito conteúdo. Eu prefiro fazer pouco conteúdo quando eu acho que ele tem que ser feito. Outra coisa que eu faço, eu não obedeço ao algoritmo, né? Fala, Casta, tem que postar toda semana no mesmo horário pro algoritmo gostar de você. Eu falo, não tô ligando pro que o algoritmo pensa de mim. Eu vou postar quando me der vontade. Se isso gerar menos engajamento, paciência, que seja. Mas eu vou fazer o que eu acredito que seja legal. Então eu posto de maneira esporádica e aleatória quando eu acho que eu tenho que postar alguma coisa. Aí eu aviso antes na comunidade. Por isso que quem curte meu trabalho, é bom estar na comunidade, porque eu solto o aviso com 2, 3 dias de antecedência. Galera, vai rolar um vídeo, o assunto é tal, vai ser horário tal, sacou? Isso é muito legal. Muito legal falar, porque você pega e fala direto com a sua comunidade, né? Não é necessariamente com o algoritmo. Isso é muito bom. Nossa, muito massa. E pra quem tá em casa, só passando os recadinhos finais, que é o famoso nas redes sociais, se vocês quiserem continuar acompanhando o Cryptalk, Cryptalk Podcast. Tá assim, enfim, aqui no YouTube, também tá no Spotify, no Instagram. No meu perfil pessoal é BrinoWeb3, que tô no TikTok, tô no Kawi, tô em todas as redes sociais que vocês podem imaginar. É só colocar BrinoWeb3 que você me encontra. No próprio Instagram do Cryptalk, já tenho ali no Linktree que se você quiser apresentar o seu projeto aqui no Cryptalk, apresentar pra mim, quiser algum feedback e tudo mais, já tem um link direto na minha agenda. A ideia é ser super acessível para realmente dar palco para os empreendedores de Web3. Então, sejam projetos sociais, projetos que queiram entrar no Web3 e queiram fazer essa ponte, vocês estão super bem-vindos à comunidade do Cryptalk. E também, como a ideia é trazer pessoas do mercado tradicional para o Web3, vocês podem já seguir a nossa comunidade lá no LinkedIn, que a gente fala realmente com executivos, empreendedores e todas essas pessoas que querem fazer essa migração de carreira. Então, esse Cryptalk foi super especial. Obrigada por você estar aqui. Com certeza já abriu minha mente para muitas coisas, essa conversa. Espero que seja o começo de legal. muita coisa. E aqui no final a gente só tem
a última parte do Crypto Talk, que a gente fala que esse C do Crypto Talk é o C de carregando, e o incentivo é a gente fechar o C pra todo mundo parar de ficar nesse carregando e começar a ir pra ação, porque pra mim empreendedorismo é execução, é ação e tudo mais. Então a gente sempre pede pro pessoal aqui de casa, basicamente, fechar o C com a gente, marcar nas redes sociais e tudo mais, e falando o que achou desse episódio. Então, eu vou dar os 5 segundos que a gente faz assim, aí você pode completar o C, que aí fica o C. Que bonitinho! Curti. Então, obrigada. É isso, gente. Vejo vocês na próxima terça-feira, às 6h30, no ao vivo. E, enfim, já deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Já ativa o sininho, já segue a gente aqui pra assistir os próximos conteúdos do Crypto Talk. Então, até a próxima terça. Um beijo e até mais.